Eu montei uma lista completa para você que deseja iniciar os seus procedimentos de limpeza de pele, então vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, eu sou a Thaís Coelho, eu sou esteticista. Gente, se no vídeo estiver aparecendo, eu não faço ideia, mas aqui deve estar meio vermelhinho no meu nariz, mas é por conta do óculos. Eu acho que ele deve estar levemente apertado no meu rosto, mas bora lá. Esse vídeo eu preparei com muito carinho pra vocês, porque eu montei uma lista completa, sim, completa, e com coisas realmente necessárias pra você começar os seus atendimentos com limpeza de pele. Eu sei que às vezes você pode estar na faculdade, você acabou de se formar, ou tá retornando agora na estética, ficou um tempinho parado, enfim, e você tá pensando, meu Deus, por onde eu começo? É muita coisa, né? E além do kit de limpeza de pele, o que eu realmente preciso ter? Quais são as coisas realmente necessárias ali para o meu começo? E eu fiz essa lista justamente para poder assim direcioná-los da melhor forma possível, com coisas que realmente vão trazer ali um benefício para o seu procedimento e que você vai precisar nesse começo. É lógico que eu já tenho outros vídeos aqui no canal com itens para agregar na limpeza de pele, mas deixa isso daí para depois. Agora que você está no começo, eu imagino que você deva assim ir por pouquinho, né, vai comprando o que for melhor para você, o que couber no seu investimento ali, e bora lá, sem enrolação. Vou pegar meu celular aqui, gente, porque eu anotei tudo, aí eu vou acompanhando junto com vocês, tá? Primeira coisa, obviamente, é a questão do kit de limpeza de pele ou os produtos de forma individualizada. Quando a gente fala em kit, geralmente as marcas, elas montam, né, um produto, né, com um passo a passo ali da limpeza de pele, pensando em todos os tipos de pele, nas necessidades de forma geral e com ativos ali respectivos para isso. Eu até já comentei com vocês, mas quando eu comecei de fato limpeza de pele no meu quarto, eu comprei um kit da Buonavita. E aqui no meu espaço, que é esse que vocês estão vendo aqui, eu comprei o kit da Tulipia, né, quando eu comecei a empreender de fato. E eu acho importante, às vezes, a gente investir no kit, porque o kit ele tem um custo-benefício. Só que, se você for, às vezes, numa feira, ou conversar com um revendedor, ou até mesmo no próprio site, dá para você fazer alguma simulação, colocando os produtos no carrinho, e montar o seu próprio kit. Também tem vídeo aqui no canal, especificamente, assim, dos produtos da Tulipia, que eu montei um kit para vocês, de iniciante, bem legal, vale a pena vocês assistirem também. E assim, fica a critério de vocês, tá bom? Mas primeira coisa, para você iniciar, você precisa dos produtos. Segunda coisa que você vai precisar são os descartáveis. Então, assim, dentro dessa lista, né, desse tópico 2, os descartáveis, eles estão ali presentes na questão da touquinha descartável, né, tudo que envolve EPI, que é o equipamento de proteção individual. Então, touquinha descartável, luva, aí a luva também fica a seu critério, você pode pegar uma luva de vinil ou uma luva de látex. Eu tenho arrepio, assim, demais, gente, a látex, não consigo, então eu só uso de vinil, mas isso daí não tem importância, vai o que você preferir mesmo, tá? Outra coisa, máscara, super importante para os procedimentos faciais, né? A gente tem uma máscara ali. Algodão é fundamental também, você precisa do algodão para retirar os produtos, para envelopar o seu dedo, para fazer a limpeza de pele, né? E aí eu coloquei 2 itens aqui que fazem parte do descartável, mas eu acho legal, assim, um deles você investir e o outro vai depender muito da sua proposta, se você tem condições ou não de já ter uma autoclave logo no início. O primeiro deles é a agulha de insulina. É importante você ter agulha de insulina por 2 motivos. Na limpeza de pele, pode ter alguns pacientes, são raros, mas assim, acontece, né, gente? De ter aqueles comedões, assim, abertos, só que mesmo sendo abertos, ele tá muito difícil de sair. Então você vai fazer uma pequena perfuração com a agulha de insulina descartável para facilitar e você não ficar apertando demais aquela pele, lesionando. E um outro caso muito conhecido, que é para fazer a retirada de milho. Milho, gente, só sai com agulha de insulina. Então, por ele ser envolvido ali por queratina, ele ser mais rígido, mais duro, quando a gente compara, né, só com o cravo, com o comedão, você precisa da agulha também para fazer a extração. E tem vários pacientes que procuram uma limpeza de pele por estarem com cravinhos em excesso, mas também por estarem com muitos milhos. Eu já atendi vários pacientes que tinham mais milho do que cravo, para vocês terem uma noção. Então, precisa, né, algo para vocês pensarem em investir e não é caro não, tá? Fica tranquilo. Em relação ao autoclave que eu comentei com vocês, são aqueles saquinhos para você envelopar, né,
próprios para autoclave, onde você coloca os itens para esterilização. Então, às vezes, as curetas, né, que a gente realiza a limpeza de pele, né, extração. Alguns pincéis também a gente pode colocar na autoclave, mas são pincéis específicos. E aí, se for o caso, né, às vezes no seu espaço, na sua clínica, enfim, se já tiver autoclave, é importante você investir nesses saquinhos, porque eles são saquinhos específicos e eles ainda vêm com uma coloração que a gente consegue identificar se esterilizou ou não. Então, por exemplo, às vezes ele vem com uma fitinha vermelha. Quando ele tá esterilizado, que já saiu ali da máquina da autoclave, essa fitinha de vermelho ela passa para marrom, mas aí isso vai depender também de cada saquinho, acho que tem vários tipos de cores também. O terceiro item é algum apoio para você colocar os seus produtos. Então, às vezes pode ser um carrinho auxiliar ou até mesmo um móvel. O carrinho auxiliar, ele é bem mais prático, né? Geralmente eles têm rodinhas, enfim, é o mais utilizado. Até nas faculdades a gente vê bastante, né? Nos cursos técnicos. Mas é interessante que você tenha um móvel ali para deixar os produtos que você for utilizar naquela limpeza de pele para facilitar para você que está ali sentada, fazendo, né? Executando o procedimento e pegando as coisinhas, colocando no lixo, enfim, e deixando tudo ali organizado e muito bem higienizado. Quarta coisa que é fundamental para você iniciar os seus procedimentos de limpeza de pele é a maca e o mocho. Então, assim, vocês me perguntam muito, é uma pergunta recorde quando eu abro caixinha lá no meu Instagram, que é, tá, qual marca de maca você indica para quem tá começando? E, gente, eu indico a maca que eu comprei quando eu comecei a atender no meu quarto, que é a marca Santa Fé. Essa marca tem um custo-benefício muito legal, então para você que tá começando, vale a pena. E aí, o bacana também é vocês investirem no mocho, que é esse aqui que eu tô sentada, porque ele é mais ergonômico, né? Então ele abraça melhor a sua coluna, enfim, e você fica sentado assim de uma maneira mais confortável, sabe? Pra fazer ali o procedimento. E o legal do mocho é que ele vem com uma regulagem, então você consegue subir ou descer a cadeira, ajustando ali de acordo com a sua altura e a altura da maca. Quinto item, ficha de anamnese. Ficha de anamnese é imprescindível para fazer a limpeza de pele. Não existe você fazer limpeza de pele sem ficha de anamnese. Um exemplo muito claro que eu tive ontem em um atendimento que eu fiz é porque eu atendi uma gestante, então já se trata de uma paciente mais delicada e que a gente tem que ter uma atenção maior. E essa paciente, ela tinha alergia a beta-glucan e outros ativos, e também ela tinha uma certa sensibilidade e dermatite. A dermatite dela não estava atacada ali no momento, e a gente pode executar a limpeza de pele, né, porque as queixas dela principais eram esse excesso de oleosidade e bastante cravinhos, né, no rosto dela, principalmente nessa zona T. Então imagina se eu não soubesse, se eu não fizesse a ficha de anamnese com ela, essa avaliação, e que ela tinha alergia a beta-glucan. Eu ia passar uma máscara, e a grande maioria das máscaras tem beta-glucan, e aí poderia causar uma reação alérgica, poderia causar ali uma vermelhidão, enfim, inesperada, né? E, infelizmente eu não ia saber, às vezes ficar desesperada, a gente não pode. Então você tem que atuar ali sempre com segurança e de acordo, né, com cada cliente. Eu sei que no início é difícil a gente ter muita coisa, muito produto. Então eu, por exemplo, eu podia oferecer outra máscara que não tivesse os ativos ali que ela tinha alergia, para eu poder assim oferecer uma restauração, um efeito calmante nesse pós-extração que é o mais adequado a se fazer. Mas aos pouquinhos vocês vão investindo, né? Aí no caso vocês só não utilizam a máscara se a cliente de vocês tiver alergia, se for o caso, né? Igual aconteceu comigo. Sexta coisa é iluminação. Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito ao longo dos anos é que limpeza de pele precisa de uma boa iluminação. Se vocês não têm condições de arcar com uma lupa, eu não investi numa lupa logo no início, tá? A lupa ela ajuda a gente tanto para iluminar quanto para a gente enxergar melhor ali, né? Porque ela expande o rosto, a gente consegue ver melhor os cravinhos, enfim, as outras alterações. Mas ter uma boa iluminação na sua sala, porque aí quanto mais iluminado, mais você vai poder oferecer um olhar ali clínico, né? É mais preciso no seu paciente, você vai conseguir enxergar ali alguns cravinhos, enfim, porque a gente chega bem perto, né, do paciente na limpeza de pele. Então, quanto mais iluminada a sua sala, o estabelecimento que você for oferecer esse procedimento, melhor será para você, profissional. E o nosso último item, eu escrevi como itens necessários, que aí, tipo, não são especificamente coisas descartáveis, enfim, mas são coisas que vão te auxiliar e que você realmente vai precisar na sua limpeza de pele. O primeiro deles é o borrifador.
Então, assim, você vai comprar um borrifador normal, gente, vende em várias lojas, para você colocar uma água filtrada ali e borrifar para fazer a retirada dos produtos no algodão, para deixar o algodão bem umedecido. Então, isso é fundamental também. Eu gosto de ter 2 borrifadores, um borrifador para água, para te fazer essa retirada que eu expliquei, e o segundo borrifador para colocar álcool 70, porque aí eu consigo limpar, né, o meu carrinho auxiliar, consigo limpar às vezes um equipamento, alguma coisa, as minhas mãos também, então é legal você ter 2. Outra coisa que faz parte desses itens necessários é o demaquilante. Pouca gente fala, né, sobre o demaquilante porque a gente fica tão focado no kit de limpeza de pele, geralmente esses kits eles vão vir só com higienizante, um sabonete ali. Só que vai acontecer do paciente chegar e tá com protetor solar, seja com couro ou com sem, uma mulher que chegar com maquiagem, né, às vezes veio do serviço, enfim. Então, gente, para esses casos, o sabonete, ele não pode ser utilizado logo no início, você tem que passar um demaquilante antes. E aí eu separei aqui para vocês, esse daqui que eu tô utilizando, que é da BioAge. Esse demaquilante, ele é maravilhoso, sério, ele é sem igual. Ele é um gel micelar, eu achei isso super diferente, porque ele não é uma água micelar que a gente já tá mais habituado. Ele é em formato de gel, e ele tem micelas, né, que tem origem vegetal, né, 100% vegetal. Ele é composto por água de lótus também, e ele é um demaquilante que também retira a maquiagem à prova d'água, é hipoalergênico e oftalmologicamente testado. Então, para você tirar ali a maquiagem do rosto, um rímel, é muito bacana. E também fazendo parte desses itens temos as espátulas, então é legal você ter espátula para pegar as máscaras, algum produto ali que está em algum potinho, né, que não seja em bisnaga, ou um pote, uma embalagem em pump. Então toda embalagem que seja de pote que a gente rosqueia, que tenha que pegar, obviamente a gente não vai pegar com a mão. Então é legal vocês terem essas espátulas, né, específicas, e depois vocês só higienizam, passa álcool 70 também. E o que eu tô utilizando muito, gente, são essas espátulas de sorvete, sabe? Então é legal que eu utilizo de um lado, do outro, e aí eu já descarto, já jogo fora. E aí facilita, né? Na hora da limpeza, não tem que ficar lavando, mas esses 2 aqui são válidos para você. E aí que eu separei também as cubetas. Já faz tempo que eu investi nas cubetas de porcelana, que é esse material aqui, eu acho tão lindo, super sofisticado e não é caro, viu, gente? De verdade, não é caro esse tipo de material aqui. Essa, se eu não me engano, eu paguei em torno de 9, 10 reais, 12 no máximo, e essa aqui também, uns 15, 16 reais, então assim, não é um item muito caro. E fica uma graça, né? Esse aqui é de coração, mas tem opção também daquelas de plástico, tem de vidro, enfim, mas fica a seu critério, tá? E só pra gente finalizar essa parte de itens necessários que eu separei pra vocês dentro desse tópico, são os cotonetes e a máscara desidratada. A máscara desidratada, ela vai servir justamente para você aplicar o emoliente em fluido e colocar ali na pele do paciente para deixar agindo junto com o emoliente em creme. Essa aqui que eu uso é da Daiso, já mostrei muito ela para vocês e eu sou apaixonada por ela. E também cotonetes. O cotonete ele vai auxiliar às vezes para você fazer a retirada de alguma coisinha específica do cliente, então às vezes tirar um borrão de delineado, alguma coisinha que está incomodando. Auxilia também na extração de mílion. Sabe quando tem aqueles mílions, gente, bem na região da pálpebra, muito próximo aqui do olho? Nossa, é muito difícil da gente alcançar com o dedo. Então, às vezes, eu fico com uma das mãos posicionada com o indicador e o outro eu venho com um cotonete, porque como ele é mais fininho, ele me ajuda muito na extração nessas horas. E outro uso que eu faço dele é para espalhar ali o gloss labial, se você for utilizar, se você for investir na limpeza de pele, que eu acho bem legal, que aí a gente passa o gloss e já descarta esse cotonete também. E como bônus, eu deixei isso aqui como bônus mesmo, porque essa lista é justamente para trazer coisas necessárias nesse início, coisas que você realmente vai precisar. Então, assim, tudo que eu coloquei aqui não são coisas muito bobinhas, sabe? Tipo, será que eu compro? Será que eu não compro? Porque para limpeza de pele a gente vai precisar, né, do borrifador, dessas espátulas, dos produtos, os descartáveis que eu citei aqui, tudo é necessário. Então eu deixei esse item bônus
para caso você tiver um investimento maior, você conseguir arcar com esse custo, que vai ser muito maravilhoso, mas vai depender aí de cada caso, de como você está nesse início, que são os equipamentos muito utilizados na limpeza de pele. Eu citei 3 aqui para vocês hoje. O primeiro deles é o vapor de ozônio, muito utilizado, muito conhecido, mas fica tranquilo se você não conseguir comprar agora, gente. Eu demorei para comprar o meu primeiro vapor e tudo tem seu tempo, a gente tem que ter paciência. Aos poucos você vai conquistando os seus pacientes, né, os seus clientes, e vai conseguir comprar tudo que você deseja ali para oferecer cada vez uma limpeza melhor para os seus pacientes. O segundo é o alta frequência. Esse é muito legal no pós-extração, ele tem diversos benefícios e ele é um equipamento de um custo-benefício mais legal, né, comparado com os outros que a gente vê aí na área facial. Então, ele é um equipamento bacana. Às vezes, depois de alguns meses, se você puder investir, ele faz diferença na sua limpeza de pele. E o terceiro é o LED. O LED é muito legal porque ele tem várias funções ali que vão fazer uma foto, né, estimulação na pele, né, no tecido do seu paciente. Então, cada luz vai atuar de uma maneira específica. Tem luz que vai melhorar a hidratação, que vai ter efeito bactericida. Tem luz que melhora também os efeitos para a pele rejuvenescida. E aí você pode investir de acordo com o que você puder também. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu sei que é difícil fazer essas listas e às vezes a gente acaba esquecendo de alguma coisa. Aí imagina, você começa a atender e fala, meu Deus, eu esqueci de comprar isso e era muito importante. Então, tudo que tá aqui é importante e anota tudo, não esqueça de nada que eu coloquei aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e fiquem todos com Deus.